Fala galera, vamos então retomar aqui o nosso conteúdo. Agora que nós já entendemos como que o átomo ele é formado, né, por partículas positivas, negativas, que a gente tem eletrosfera, vamos entender como que os elétrons eles estão distribuídos na eletrosfera de um átomo. Então, para iniciar, eu trouxe aqui essa imagem de alguns espectros atômicos. O que é o espectro atômico? Ele é como se fosse uma impressão digital do elemento. Cada elemento possui um espectro atômico diferente do outro, que são essas linhazinhas aqui, ó. Por exemplo, o sódio ele possui duas linhas, o hélio ele possui mais linhas, e o hidrogênio possui linhas diferentes das linhas do hélio e do sódio. E assim é para todos os elementos. Cada elemento possui um espectro atômico diferente. E essas linhas representam as transições eletrônicas que ocorrem na eletrosfera do átomo. Aquelas, como a gente falou no outro vídeo, os elétrons, ele pode receber energia externa. Quando isso acontece, ele passa para um nível de energia mais externo, um nível de energia maior. Depois, esse elétron ele retorna para o seu estado fundamental, emitindo energia na forma de luz. E aí, essas transições que geram esses espectros. Daí, os cientistas eles verificaram que a forma de estudar as transições eletrônicas, os átomos, através desses espectros, era a forma assim, mais fácil. Então, eles focaram todas as energias nesses espectros atômicos. E a partir disso, eles conseguiram desenvolver aparelhos mais sofisticados. Com isso, eles perceberam o quê? Que algumas dessas linhas dos espectros atômicos, na verdade, eram compostas por duas linhas ou três linhas. E aí, para poder explicar isso daqui, foi proposto o quê? Que dentro de cada nível energético da eletrosfera possui subníveis que recebeu o nome com algumas letrinhas que está aqui nessa tabela. Então, ó, aqui a gente tem as camadas, né, que a gente já conhece, K, L, M, N, O, P, Q, essas aqui representam aquelas camadas que ficam ao redor do núcleo. A gente pode chamar também de níveis, e aí coloca os números, né? Nível 1, 2, 3 até o 7. E agora, dentro de cada um desses níveis, a gente tem subníveis. E esses subníveis, eles são representados pelas letrinhas S, P, D, F, G, H e I. Então, quer dizer, dentro de cada nível, de cada camada eletrônica, a gente vai ter subcamadas que os elétrons podem estar. Eu marquei aqui em amarelo essas subcamadas porque dos elementos conhecidos, essas camadas elas são possíveis matematicamente, mas até hoje elas não foram verificadas experimentalmente. Então aqui, ó, eu coloquei essa imagem mostrando em crescimento de energia, os níveis, né, em crescimento de energia. Então, crescendo aqui de baixo para cima, a gente vai ter o nível 1, subnível S. Em seguida, esse daqui então é o nível de menor energia. Depois, a gente tem o nível 2, subnível S. E aí, em seguida, a gente continua no nível 2 e o subnível P. E assim sucessivamente, para mostrar a ordem de energia de cada subnível. Os cientistas verificaram também que cada um desses subníveis comporta um número máximo de elétrons, que são eles. No subnível S, eu posso ter até 2 elétrons. No subnível P, até 6 elétrons. No D, 10 elétrons. E no F, até 14 elétrons. Isso quer dizer que eu posso ter menos elétrons nesses subníveis? Posso, mas eu nunca posso ter mais do que esses que estão especificados aqui. Porque o nível de energia, ele suporta até essa quantidade de elétrons especificada aqui.
A partir disso, um cientista chamado Linus Pauling, ele propôs um esquema para poder mostrar a ordem energética das subcamadas, né, dos subníveis. Então, a gente tem lá ó, a camada K, que é o nível 1, e eu tenho o subnível S. Então, eu coloco 1S. No nível 2, eu posso ter dois subníveis, o S e o P. No 3, três subníveis, S, P e D. No 4, eu posso ter quatro subníveis, o S, o P, o D e o F, e assim sucessivamente. Então, esse daqui é o esquema proposto por Linus Pauling, mostrando a ordem de energia. Os subníveis, que eu já falei, S, P, D e F, e aqui a quantidade de elétrons que cabem em cada subnível, 2, 6, 10 e 14. E aí, a gente traça as diagonais. Essas diagonais aqui, elas mostram a ordem crescente de energia. Então, eu tenho aqui, ó, nesse primeiro nível do subnível S, eu tenho o nível de menor energia, em seguida o 2S, depois o 2P3S e assim sucessivamente. Então os elétrons eles vão ocupando os subníveis da eletrosfera nessa sequência proposta por Linus Pauling. Como é que eu leio então cada um dessa identificação dos átomos? Então eu tenho aqui uma legenda, ó, o númerozinho que aparece na frente, ele representa o nível de energia, a camada em que o elétron está, a letrinha representa o subnível e o número sobrescrito representa o número máximo de elétrons que pode ter nessa subcamada, nesse subnível. Vamos para alguns exemplos. Aqui eu tenho o oxigênio. Para eu poder distribuir os elétrons do oxigênio, eu olho o número atômico dele, porque ele aqui é um átomo neutro. Se ele é um átomo neutro, significa que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Então, se eu tenho 8 prótons, eu tenho também 8 elétrons. Então, vamos distribuir esses 8 elétrons seguindo o diagrama de Linus Pauling, que é o diagrama de energia, de ordem crescente de energia. Então, qual é o primeiro? Ali o primeiro nível é o nível 1, subnível S, e cabem 2 elétrons. Então, eu coloco 2 elétrons, que é o máximo. O próximo é qual? É o 2S2. Aí eu vou contando ó, o número de elétrons. Aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Para eu poder completar, eu preciso de 8. Então, eu sigo aqui ó, no preenchimento. O próximo nível é o que? O 2P. No 2P cabem até 6 elétrons. Só que se eu colocar 6 elétrons, eu vou ficar com 10 no total. E eu preciso de 10? Não, eu preciso apenas de 8. Então, eu coloco 4, que é o número necessário para chegar a 8 elétrons. Então, a distribuição eletrônica do oxigênio ficou 1s2, 2s2, 2p4. E assim eu demonstro como os elétrons estão distribuídos na eletrosfera do átomo de oxigênio, certo? Percebam também aqui, ó, que o 4 ele é menor do que 6. Então, eu posso colocar menos elétrons do que o subnível suporta, mas eu nunca posso colocar mais, ok? Não posso colocar 2p7, por exemplo, tá errado. Aqui, ó, só para demonstrar, então, em amarelinho eu tenho o nível 1, que ele tem um subnível e 2 elétrons, e em azul eu tenho o nível 2, camada L, e eu tenho 2 subníveis. No primeiro subnível eu tenho 2 elétrons, no segundo subnível eu tenho 4 elétrons.
Então, se a gente fosse fazer a distribuição em camadas, sem considerar as subcamadas, né, os subníveis, seria camada K 2 elétrons, camada L 6 elétrons, ok? Vamos fazer a distribuição eletrônica agora do magnésio. O magnésio tem número atômico 12. Ah, professora, mas o que é isso? Onde que eu vejo o número atômico se você não me dá no exercício? Você vai lá na tabela periódica e procura o número atômico, certo? Então, o número atômico do magnésio é 12. Vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio seguindo o diagrama de energia proposto por Linus Pauling. Lembre-se, a gente vai usar esse diagrama agora sempre. Então, o primeiro nível é 1, subnível S, quantos elétrons? 2. Próximo é o 2s2, fiquei com 4 elétrons. Próximo é o 2p6, fiquei com 2, 4, 10 elétrons. E eu preciso de 12, então eu vou para o próximo, que é o 3s2. Então agora fechou 12 elétrons, está feita a minha distribuição eletrônica para o magnésio. Aqui, só para demonstrar em camadas, né? Eu tenho a camada K, camada L, camada M. Na primeira eu tenho 2 elétrons, na camada L 8 e na camada M 2 elétrons. Agora vamos entender aqui um conceito importante quando a gente faz exercícios de distribuição eletrônica, que é a camada de valência. Camada de valência é o nível mais afastado do núcleo encontrado na distribuição eletrônica de um átomo. Quando a gente segue o diagrama de Pauling, a gente está fazendo a distribuição por ordem crescente de energia. Então a gente está mostrando da camada que tem menos energia para a camada que tem mais energia. Então, às vezes, essa camada ela não é a mais externa, ela não é a camada de valência. E aí a gente pode identificar olhando a distribuição eletrônica. Por exemplo, aqui nos nossos exemplos, primeiro para o oxigênio. Qual que é a camada de valência? A camada 1 é a mais interna, a camada 2 é a mais externa. Mas perceba aqui, que eu tenho camada 2S e camada 2P, né? Nível 2S e nível 2P. E tudo isso daqui é a minha camada de valência, porque quando a gente fala de camada, a gente está falando lá das letrinhas K, L, M, ok? Quando a gente fala das letrinhas minúsculas, que é o S, o P, D e o P, D e F, a gente está falando dos subníveis. Então, quando a gente falar de camada de valência, a gente está falando desses números que aparecem aqui na frente, ó. E no caso aqui do magnésio, qual que é a camada de valência? Eu tenho camada 1, eu fico falando camada, mas é mais correto nesse caso que falar nível. Eu tenho nível 1, nível 2 e nível 3. A minha camada de valência é essa aqui, 3s2, ok? Vamos para mais um exemplo, o manganês. O manganês tem número atômico 25, então eu tenho que fazer a distribuição eletrônica para 25 elétrons. Seguindo a distribuição de Pauling, a gente começa com 1s2, aí a gente sai daqui, continua seguindo a flechinha, 2s2, 2p6 e vai contando os elétrons. Então eu tenho 2, 4, 6, eu tenho 10 elétrons. Então, próximo, 3s2 e 3p6, 4s2. Então, aqui eu já tenho 10, 20 elétrons. Falta 5. Então, aqui, quando eu saio do 4s2, eu vou para o 3d. Aqui é 3d10, mas eu vou por 10? Não, por quê? Porque eu preciso só de 5. Então, vai ficar 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 25, ok? Fiz a distribuição eletrônica do manganês. Aqui para demonstrar em camadas,
em níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. E percebam agora que aqui, ó, no final, eu tenho nível 3. Esse nível 3 aqui, ó, ele é juntinho com esse outro aqui, mas ele aparece por último. Por quê? Lembra que eu falei que o diagrama de Pauling mostra em ordem de energia, ordem crescente de energia, e não na ordem que aparece lá de camadas. Então, no nível 1, subnível S, eu tenho 2 elétrons. No nível 2, eu tenho 8 elétrons, que é a soma de 2 mais 6. O nível 3, ele vai ser a soma desse 2 mais 6, mais os 5 que está aqui, ó, porque os 3 são nível 3, ok? Então, a soma desses elétrons no nível 3 é 13. E eu tenho o nível 4 com 2 elétrons. E aí, professora, qual que é a minha camada externa? Fiquei na dúvida agora, hein? Então, a gente lembra que eu disse que a camada é aquela que está mais afastada do núcleo. Então, isso é representado pelo númerozinho aqui da frente. Ó. E qual que é o meu maior número aqui na distribuição? É o 4. Então, essa daqui é a minha camada de valência, 4s2. Certo, galera? Eu vou ficando por aqui então. Façam os exercícios. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. E eu vou mostrar no próximo vídeo como fazer a distribuição eletrônica de íons. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!